pessoal, sou o professor Bruno Amorim e hoje nós vamos estudar um pouco de notação científica e ordem de grandeza. Vamos apresentar a teoria sucinta, resolver alguns exemplos e numa videoaula posterior eu vou oferecer a resolução de várias questões sobre esse tema. Vamos então começar a aula, galera? Quando a gente fala em notação científica, nós temos que lembrar que há números muito grandes e números muito pequenos e que escrever todos os algarismos desse número passa a ser um trabalho árduo. Em virtude disso, se desenvolveu uma forma de representar os números usando o conhecimento de potência de 10. Em termos gerais, eu posso transformar qualquer número na seguinte forma: mzão vezes 10 elevado a nzinho. Nzinho é o expoente, então eu vou ter uma potência de 10, que pode ser tanto positiva quanto negativa, um número inteiro. E mzão é um valor entre 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então é importante que vocês saibam, eu já vou dar exemplo para vocês, que qualquer número pode ser escrito nesse formato. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho o número 3.517,8. Ora, eu vou movimentar a minha vírgula de forma que eu deixe apenas na parte inteira o algarismo 3. Como é que eu faço isso? Toda vez que eu tenho que deslocar a minha vírgula para a esquerda, eu tenho potência de 10. Eu vou deslocar 1, 2, 3 pontos para a esquerda. Então, a nova representação passa a ser, vou botar aqui em preto para vocês, 3,517, mais o 8zinho aqui, ó. Como eu desloquei a vírgula 3 unidades para a esquerda, o meu expoente na potência de 10 passa a ser 10 ao cubo. Então é assim que eu faço a representação de um número grande nesse formato. Nota aqui que meu n tem que ser um número maior, igual a 1 e menor do que 10. Na maneira como eu conduzi com vocês, o m vale 3. Por outro lado, o expoente também é 3, né? Tá aqui. Bom, vamos agora para o segundo exemplo. 0,0832. Notem agora que o número é pequeno. Eu, em vez de deslocar a vírgula para a esquerda, eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita. E o meu expoente da potência de 10 vai ser negativo em virtude disso. Para eu conseguir pegar um algarismo maior ou igual a 1 e menor do que 10, eu vou ter que deslocar 2 unidades para a direita. Então, quando eu faço isso, 1, 2 unidades para a direita, eu vou ter 8,32. E agora, como eu desloquei a vírgula para a direita, o meu expoente vai ser negativo. Eu andei 2 unidades para a direita, 10 é menos 2. Vamos para mais um terceiro exemplo. 42,359. Ora, eu tenho que escrever nesse formato. Eu preciso andar a vírgula apenas uma unidade para a esquerda. Se eu fizer isso, eu vou ter 4,2359. Como eu andei apenas uma casa para a esquerda, meu expoente é 10 a 1. Então, se eu ando casas para a esquerda, o expoente é positivo. Se eu ando casas para a direita, o expoente é negativo. E eu faço isso de forma a ter um número inteiro representando o nosso número. Então, quando eu boto aqui 3,5.178, eu tenho como parte inteira apenas um único algarismo 3. A mesma coisa aqui, eu tenho como parte inteira apenas um único algarismo 8, eu tenho como parte inteira apenas um único algarismo 4. Bom, vamos agora trabalhar o conceito de ordem de grandeza. Ele se vale da notação científica. Ora, como eu posso representar qualquer número nesse formato de notação científica, se o meu m for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a nzinho. Agora, se o número n for um número maior ou igual a 3,16, a minha ordem de grandeza aumenta em uma unidade no expoente. Então, eu olho para o m, se o m for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Por outro lado, se n for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1.
Bom, vamos agora, então, fazer alguns exemplos. O meu primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês, ele exige um detalhe matemático. Eu boto até aqui no nosso PS. A elevado a 0,5, um expoente fracionário, equivale a elevado a 1 meio, porque 0,5 é 1 meio. E isso eu posso escrever na forma de uma radiciação raiz de A, porque A elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de A. Bom, dado isso, eu vou trabalhar com 10 vezes 2,5. Claramente não está nessa forma aqui, porque o expoente é fracionário. Então, eu estou escrevendo em notação científica, tanto o nzinho é um número inteiro, como o nzão tem que ser um número, pode ser decimal, mas que tem apenas uma casa inteira. Então, 10 elevado a 2,5 definitivamente não está escrito na forma de notação científica. Mas como é que eu posso fazer isso? Usando o seguinte artifício matemático. 10 elevado a 2,5 nada mais é do que 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a meio. Eu tenho aquela propriedade que quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 2 mais 0,5 é igual a 2,5. Então, eu posso fazer isso. E quem é 10 elevado a meio? Eu já expliquei acima para vocês. É a raiz da base. Então, 10 elevado a meio é raiz de 10, que multiplica 10 ao quadrado. Bom, mas quanto é que vale a raiz de 10? Se vocês forem colocar na calculadora, vocês vão observar que raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então, seguindo essa nossa representação, eu posso escrever 10 elevado a 2,5 como 3,16 vezes 10 ao quadrado. Atende ao requisito de notação científica. Nota que o meu número n é um número que tem apenas um algarismo na parte inteira. E esse algarismo está entre 1 e 10. E o expoente aqui é 10 ao quadrado. Seguindo essa relação, a minha ordem de grandeza, nesse caso, eu tenho que subir uma unidade no expoente. Então, eu vou botar aqui em roxo, vai ser 10 elevado ao cubo. É a minha ordem de grandeza. Porque se é maior ou igual a 3,16, eu somo uma unidade no meu expoente. 0,015 segundos. Eu vou escrever isso na forma de notação científica e depois eu vou verificar se como eu vou trabalhar com ordem de grandeza. Vamos lá, então, 0,015, eu vou ter que andar 2 unidades para a direita. Então, 0,015 equivale a, vou botar aqui em vermelho, 1,5, estou andando 2 unidades para a direita, o expoente vai ser negativo, vezes 10 a menos 2. Bom, uma vez que já tem notação científica, eu vou olhar para esse quadro aqui. O m é menor do que 3,6? É. Então, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a nzinho, e o nzinho é 10 a menos 2. Então, resposta 10 a menos 2. Sem problema nenhum de ter um expoente negativo. Vamos agora aqui para o terceiro exemplo. Eu botei aqui 380 mil quilômetros, mas agora eu quero a ordem de grandeza dessa medida em metros. Eu vou ter que fazer o que aqui? Uma mudança de unidade. Minha primeira estratégia é já escrever 380 mil quilômetros em notação científica. E depois eu faço a mudança de unidade. Então, o número 380 mil, vocês podem até não identificar no primeiro momento onde estaria a vírgula. Mas qualquer número, 100 é a mesma coisa que 100,0. Então, 380 mil é a mesma coisa que fosse 380 mil, vírgula 0. Então, se eu quiser apenas ter um único número inteiro, eu tenho que andar a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode ser que 380 mil nada mais é do que 3,8 vezes 10 elevado a quinta. Mas detalhe, isso está em quilômetros. Só que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, toda vez que eu tenho o meu valor em quilômetros, eu quero transformar para metro, eu multiplico por 1000, que nada mais é do que 10 ao cubo. Então, se eu quiser fazer essa transformação para metro, eu vou pegar aqui o 3,8 vezes 10 à quinta e vou multiplicar por quanto, galera? Por 10 ao cubo, para passar para metro. Eu vou multiplicar aqui por 10 ao cubo e eu vou encontrar um valor
que é 3,8 vezes 10 à oitava, porque eu mantenho a base e somo os expoentes. Então vai ficar aqui 3,8 vezes 10 à oitava, já em metros, né? Vamos agora para a parte final, que é definir qual é a ordem de grandeza disso. Se eu boto nesse esquema daqui, eu representei por um número m, essa parte aqui que não tem a potência de 10, esse número m é maior que 3,16, 3,8 é maior que 3,16. Então a minha ordem de grandeza tem que somar uma unidade. Então 10 elevado à oitava, 3,8 vezes 10 elevado à oitava tem como ordem de grandeza 10 elevado a 9, tem que somar uma unidade. Então resposta aqui em roxo para vocês, 10 elevado a 9. Vou aproveitar aqui para finalizar essa aula, dando para vocês qual seria a ordem de grandeza desses primeiros 3 exemplos que eu coloquei em notação científica. 3,51 vezes 10 ao cubo. Nota que esse meu número m é maior do que 3,16. Como ele é maior que 3,16, eu tenho que somar uma unidade na minha ordem de grandeza. Então, minha ordem de grandeza passa a ser, vou botar em roxo aqui para vocês, 10 elevado a quarta. Ordem de grandeza. Vamos agora aqui, 8,32 vezes 10 a menos 2. Pelo mesmo motivo, 8,32 é maior que 3,16, eu tenho que somar uma unidade. Então, eu vou fazer 10 a menos 2 mais 1. Nota que se eu tenho um número n que é maior que 3,16, maior ou igual a ordem de grandeza n mais 1. Então, quando eu pego menos 2 e somo 1, eu vou ter 10 a menos 1. Tá? A ordem de grandeza aqui é 10 a menos 1. Tá? Vamos agora para o último exemplo aqui. Eu tenho 4,2359 vezes 10 a 1. Pelo mesmo motivo, o número mzão é maior do que 3,16, eu tenho que somar uma unidade no expoente para expressar a minha ordem de grandeza. Então vai ficar 10 elevado a 1 mais 1, 10 elevado ao quadrado. Espero que vocês tenham compreendido e não deixe de assistir a nossa próxima videoaula, onde eu vou resolver 5 questões de ordem de grandeza para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.